O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ageu, nos apresenta a maldade, a falta de generosidade do coração humano. O contexto aqui é o seguinte: nós tínhamos já refletido ontem rapidamente sobre isso, fizemos menção a isso ontem. Isto é, Israel saiu do cativeiro. O rei Ciro, rei da Pérsia, permitiu que o povo de Israel voltasse para a terra prometida e lá reconstruísse a sua cidade. Muitos não quiseram voltar, isto é, quem estava muito bem estabelecido lá na Pérsia, preferiu permanecer na escravidão, mas financeiramente mais interessante, mais confortáveis, mais economicamente estabilizados, do que voltar para a terra prometida por obediência a Deus. Então, uma grande parte permaneceu no cativeiro, não voltou para Jerusalém, porque voltar para Jerusalém, imagine, reconstruir uma cidade, começar tudo do zero, era muito empenhativo, era muito custoso, daria muito trabalho. Então, é melhor permanecer na escravidão. Então, já aqui nós poderíamos tirar uma ocasião de reflexão espiritual, isto é, às vezes, não às vezes, mas frequentemente somos tentados a procurar uma vida mais confortável, longe de Deus, a estar com Deus e ter dificuldades, desconfortos e problemas. O salmista diz assim, né? Prefiro estar na casa do Senhor a habitar nos palácios. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, o que é que nós preferimos? Isto é, estar na amizade com Deus e por causa disso passar dificuldades neste mundo, ou estar na amizade com o mundo, mas o preço disso é perder a amizade com Deus. Pois bem, então muitos ficaram lá em Jerusalém, não quiseram voltar para a terra prometida. Mas mesmo aqueles que voltaram para a terra prometida, dentre eles, a grande maioria, estava preocupada em primeiramente reconstruir a sua casa. Então todo mundo muito ocupado e empenhado nos seus interesses. Percebe que existe uma gradação. Existem aqueles que nem sequer quiseram sair da Pérsia. Lá permaneceram, não voltaram para a terra prometida. Mas mesmo aqueles que voltaram para Jerusalém, tinham demônios que combater dentro da sua alma. Então quer dizer, os que ficaram na Pérsia são os que ficaram no mundo. Os que voltaram para Jerusalém são os que estão na igreja. Mas mesmo aqueles que voltaram para Jerusalém
mesmo aqueles que estão na igreja, têm demônios a combater, tem pecados dentro de si, tem egoísmo dentro da própria alma e do próprio coração, experimenta a tentação de, numa pseudo-fidelidade a Deus, buscar sempre primeiramente os próprios interesses e dar o restinho para Deus, dá aquilo que sobra, não dá o principal, não dá o melhor. Porque, meus irmãos, nós precisamos levar a nossa fé às últimas consequências. Se é verdade, e é verdade, que Jesus é Deus, se é verdade que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Santificador, o nosso Criador, se é verdade que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ora, nós a Deus devemos dar tudo e o melhor, porque Ele é o nosso Deus. E eu digo isso, meus santos, compreendendo que é bonito e fácil falar, mas que é exigente colocar em prática. Mas é a única maneira de Deus ser Deus na nossa vida, porque a Deus se dá o melhor. Pois bem, uma parte do povo de Deus voltou para Jerusalém, e lá chegando, todo mundo começou o quê? A reconstruir as suas casas. E a casa do Senhor, não, a casa do Senhor, né, o templo do Senhor, fica para depois. Primeiramente, vamos construir a nossa casa. Primeiramente, eu quero o meu conforto. Primeiramente, as coisas para mim. Depois, eu me ocupo com as coisas de Deus. Deus, então, vendo o egoísmo no coração do homem, Deus levanta o profeta Ageu para profetizar. E por que, meus santos, Deus isso faz? Porque Deus é um Deus ciumento, e Deus quer estar em primeiro lugar na nossa vida, e Deus não aceita ficar em segundo lugar. Sim, mas por quê? Porque Deus sabe que quando nós o amamos acima de todas as coisas, nós somos felizes. Porque Deus sabe que é um bem para nós quando nós o amamos acima de todas as coisas. É porque Deus sabe que nós seremos felizes quando nós buscamos primeiramente os interesses de Deus. Porque o nosso coração, porque a nós nos foi dado um coração semelhante ao coração de Jesus, que em tudo buscou primeiramente os interesses do Pai. Então, não é porque Deus seja um Deus cioso da sua vontade, porque Deus seja um Deus ciumento no sentido mais negativo que essa palavra possa expressar. Não, é porque Deus nos ama, e porque Deus nos ama, Deus quer nos tirar do nosso egoísmo. Porque Deus nos ama, Deus quer reorientar o nosso coração para Ele, porque Ele é o nosso bem. Ele é a vida da nossa vida, Ele é a alegria da nossa alma, e só seremos felizes quando nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, e só seremos felizes quando o melhor de nós dermos a Deus. Pois bem, então Deus levanta o profeta Ageu, e nós ouvimos aqui no versículo 2: isto diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor, porque cada um começou a construir a sua casa, e o povo dizia, e o templo? E a casa do Senhor? Quando é que será construída? E aí, a grande maioria dizia, não, ainda não é tempo não, para depressa, Deus é paciente. Imagine, Deus não habita, né? Deus não mora em habitações humanas, Deus é grandiosíssimo, Deus mora no nosso coração. O que Deus quer é habitar na nossa alma, muitos diriam hoje, e tudo isso é verdade. O problema é quando tudo isso é dito para mascarar o nosso egoísmo, para mascarar a nossa falta de generosidade. É como quando, abre parênteses, a pessoa diz assim, Deus olha
a intenção do nosso coração. E a pessoa diz isso para mascarar a sua falta de pudor na maneira de vestir, a sua falta de pureza nas suas palavras. E ela diz: mas o que importa para Deus é o nosso coração. Deus vê o meu coração. É verdade, sem sombra de dúvidas. O importante, primeiramente importante, é o nosso coração. Não adianta você se vestir de cortina, se arrastando pelo chão, se cobrir dos pés ao chão e ter um coração impuro, sem sombra de dúvidas. Mas percebe, quando uma pessoa usa esse artifício para esconder a sua falta de pudor, que gosta de se vestir sem decência alguma, estou aqui procurando palavras bonitas, sem decência nenhuma, e aí para justificar sua falta de decência, sua falta de vergonha, diz assim: mas o que importa para Deus é o coração. Pois bem, mutatis mutandis, voltemos aqui para o texto, é isso. O povo queria esconder a sua falta de generosidade, isto é, estava todo mundo construindo a sua casa e construindo boas casas, e a casa do Senhor, não, ainda não é tempo não, gente, para. Deus tem paciência, Deus quer a nossa felicidade, a glória de Deus é o homem vivo, Deus quer que sejamos felizes, Deus não quer que ninguém seja infeliz, mas tudo aquilo era fruto da falta de generosidade do coração daquele povo. Então Deus diz por meio do profeta Ageu: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida: acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas, né? O lambril era ainda hoje existe, é uma régua de madeira. Então quer dizer, uma casa de lambril era uma casa revestida de madeira. E Deus pergunta: não é tempo de construir o meu templo, mas é tempo de construir casas revestidas de madeira. É isso mesmo? Então Deus desmascara a falta de generosidade daquele povo que estava primeiramente ocupado com os seus interesses do que com os interesses de Deus. Meus irmãos, é fácil, de verdade, sejamos sinceros, é fácil ver o pecado deste povo no tempo do profeta Ageu, mas apliquemos a nós, apliquemos a nossa vida. Quantas vezes nós temos muito gás, nós temos sangue no olho para fazer as coisas quando são do nosso agrado. Nós temos muito gás, nós temos muito combustível espiritual, físico, psicológico para trabalhar, para labutar, quando algo vem ao encontro dos meus interesses. Mas quando é algo simplesmente para a glória de Deus, tudo é custoso, tudo é cansativo, tudo é muito exigente, é muito radical. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça para que nós aprendamos a buscar os interesses de Deus. O que é que alegra a Deus? Isso aqui alegra a Deus, isso aqui satisfaz Deus, isso aqui enche o coração de Deus de contentamento. Então eu vou buscar aquilo que alegra a Deus. Então, lutar contra os meus pecados, inclusive os pecados veniais, isso alegra a Deus. Então eu vou lutar contra os meus pecados, inclusive os pecados veniais. Ajudar o necessitado, ajudar quem de mim precisa, seja financeiramente, seja espiritualmente. Ser uma pessoa que está disposta a ajudar o outro, porque Cristo habita no outro. Isso alegra a Deus, alegra e muito. Então isso eu vou fazer, porque eu quero buscar a glória de Deus, eu quero alegrar o coração de Deus, eu quero dar muita satisfação a Deus, e nisso consistirá a minha salvação,
e consequentemente a minha alegria. Mas quando, meus santos, nós somos regidos, guiados primeiramente pelos nossos interesses, nós seremos levados por nós mesmos e pelos nossos interesses para o buraco. Quando a força motriz primeira das nossas ações, dos nossos projetos, são os nossos gostos, nós nos perderemos, porque nós não somos de confiança. Quando a força motriz é a glória de Deus, mesmo que nós tendamos a nos desviar, Deus nos reorientará. Mas quando a força motriz da nossa vida são os nossos interesses, nós fecharemos o nosso coração a Deus e nos perderemos. Então, começar a partir de agora, o quê? A pedir a Deus essa graça. Senhor, concede-me essa inteligência espiritual, que eu busque primeiramente a Tua vontade, que em todas e quaisquer decisões eu me pergunte: isso glorifica a Deus? Isso alegra a Deus? Isso vai dar contentamento a Deus? Porque senão, meus santos, com facilidade, hoje eu tomo essa atitude que não contenta a Deus, uma atitude aparentemente ingênua, mas que não contenta a Deus, e eu habituei o meu coração a tomar essa decisão. Amanhã, esta mesma postura espiritual de fazer coisas, mesmo que não agradem a Deus, eu farei até aquilo que não só não agrada, mas é indiferente, mas desagrada. Isto é, porque existem coisas que agradam a Deus, existem coisas que tá bom, não são pecado, não desagradam, mas não dá glória a Deus, é pura veleidade, é fruto simplesmente das suas vontades. Mas existem coisas que são contrárias à vontade de Deus, e como você não tem no seu coração o que? Primeiramente a glória de Deus, primeiramente fazer aquilo que agrada a Deus, primeiramente alegrar o coração de Deus, dar o melhor de mim a Deus, como não existe isso no seu coração primeiramente, você se afastará de Deus. Da mesma maneira que uma pessoa começa a colocar em prática na sua vida a seguinte postura: procurar sempre aquilo que agrada a Deus e dar o melhor para Deus, isso irremediavelmente levará você à santidade, porque é um princípio que santifica. O outro princípio de você buscar os seus interesses, sem se perguntar primeiramente se aquilo agrada a Deus, mais cedo ou mais tarde o afastará de nosso Senhor, o afastará do coração de Cristo, que em tudo buscava a vontade de Deus e que deu o melhor de si ao Pai, dando-se a si mesmo pela salvação do mundo. Meus irmãos, isso que nós estamos aqui ouvindo nessa parábola, hein? Neste texto aqui de Ageu, eu aconselharia a que você depois pegasse esse texto e refletisse, e meditasse, e pedisse a Deus que lhe concedesse a graça de colocar em prática isso. Porque, repito, quando você procura primeiramente aquilo que agrada a Deus, a alegria virá ao seu coração. Mas quando você é guiado simplesmente pelas suas vontades, você terá no máximo uma alegria passageira por aquela realidade, mas depois o vazio virá. O profeta diz aqui, vamos lá, diz assim: então, para aquele povo que estava muito preocupado em construir as suas casas, para aquele povo que se colocava em primeiro lugar, independentemente da vontade de Deus, percebe? Não é que eles não queriam construir a casa de Deus, eles queriam, mas depois, entendeu? Quer dizer, não é que era um povo mau, não é que eles queriam construir uma casa para o diabo, não é isso. Não é que eles não queriam construir a casa de Deus, não é isso. Era apenas depois. Primeiro eu,
Primeiro a minha casa, primeiro os meus interesses, depois, e não eram interesses maus, construir a própria casa não era interesse mau, depois eu construo a casa de Deus. Então eu não estou falando de gente, primeiro eu quero fazer as coisas ruins, depois eu faço a vontade de Deus, não era isso. Construir a própria casa era algo bom, mas não basta apenas você ser, digamos, aparentemente neutro, você precisa se decidir por nosso Senhor, porque, repito, para ficar bem claro e entrar aqui novamente, quando você busca a vontade de Deus, quando você busca a glória de Deus, quando você busca aquilo que alegra a Deus, mesmo que seja difícil, virá uma alegria e um contentamento que preencherão a sua alma, a alegria de Jesus. Quando você busca simplesmente, primeiramente, mesmo que sejam bons, quando você busca primeiramente os seus interesses, você pode até ter um contentamento momentâneo, mas depois virá o vazio, a secura. E é o que diz aqui o texto, vamos lá, versículo 5, Ageu, capítulo 1, versículo 5, isto diz o Senhor dos exércitos, considerai com todo o coração a conjuntura que estás passando, tendes semeado muito e colhido pouco, isto é, a bênção de Deus não estava com eles, eles estão preocupados com os próprios interesses. Pois bem, vocês semeiam muito e colhem pouco, vocês se alimentam, mas não se satisfazem, isto é, não encontram alegria naquilo que têm, não encontram alegria naquilo que poderiam encontrar também, se a sua motivação primeiro estivesse em Deus. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, não é isso que diz Santa Teresa d'Ávila? Mas quem a Deus não tem, mesmo que aparentemente não lhe falte nada, falta tudo, porque nada o satisfaz. Por quê? Porque o principal ele não tem, é Deus, a amizade com Deus, estar na graça de Deus. Então diz aqui Deus por meio do profeta Ageu, pois bem, tendes semeado muito e colhido pouco, tendes vos alimentado e não vos sentis satisfeitos, bebeis e não vos embriagais, isto é, nada atinge a finalidade a que se destina, tudo que você faz não dá contentamento pleno, você resolveu focar a sua vida no trabalho, você trabalha, você quer ganhar dinheiro, e você até tem, mas a alegria você não tem, porque o seu coração não encontra a satisfação primeira, porque primeiramente nós somos feitos para o Senhor, primeiramente a nossa alma se alimenta de Deus, a minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Então quando nós temos Deus, o pouquinho que este mundo pode oferecer, já é apenas um complemento, mas quando não temos Deus, quando não buscamos Deus, nada nos satisfaz de verdade. Quando temos Deus, somos capazes de ser felizes com pouco. Somos capazes de ser felizes neste mundo com pouco. Quando não buscamos Deus, temos até muito. Isto é, nossa, aquela mulher, aquele homem, tão bonitos. Aquela mulher, aquele homem, saudáveis. Aquela mulher, aquele homem, tem uma situação financeira razoável, mas estão embrenhados numa vida desregrada, no sexo desenfreado, nas drogas, numa vida de total destruição, às vezes até tira a própria vida, e você diz, mas por quê? Porque, meus irmãos, se nós não tivermos o principal, nada nesse mundo preencherá o nosso coração. E continua, estáis vestidos, mas não vos aqueceis, quem trabalha por salário, guarda em saco roto, isto é, aquele dinheiro ou não rende, ou ele não atinge a finalidade a que ele se destina, ele não me dá uma satisfação verdadeira.
E isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estás passando. Isto é, olhe, reflita, mude de vida. O problema é que às vezes, e vocês sabem, não são poucas as vezes, as pessoas analisam, as pessoas veem, mas não mudam de postura. Continuam loucamente tentando a mesma coisa para obter um resultado diferente daquele que tem obtido há tanto tempo. Quer dizer, loucura. Você tenta, você vai por um mesmo caminho e nunca chega aonde você quer ir. E você refaz aquele mesmo caminho e não chega aonde você quer ir. E você retoma aquele mesmo caminho. Meu irmão, só os loucos tentam incansavelmente a mesma atitude para atingir uma finalidade a que não tem atingido. Então, não está vendo que essa postura não trará nem contentamento para esta vida, aquela realização interior, nem a felicidade eterna? O princípio, e termino, o princípio apresentado pela leitura de hoje, por Deus na leitura de hoje, é colocar Deus em primeiro lugar, dar a Deus sempre o melhor de nós e em tudo procurar fazer a vontade de Deus, buscar o que agrada a Deus, procurar a glória de Deus. Peçamos, meus irmãos, peçamos a São Miguel, que procurou a glória de Deus. Peçamos a São José, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Peçamos aos nossos santos de devoção. Peçamos à Virgem Maria, que nos ensinem a buscar em tudo a glória de Deus, para que comecemos a felicidade aqui na terra e plena e perfeitamente a alcancemos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.